Bom, vamos lá. Nessa aula aqui eu vou te contar como é que eu fiz para conseguir mais de 20% de rentabilidade em menos de um ano usando apenas a renda fixa, apenas ativos muito seguros, sem reinventar a roda, sem correr altos riscos e sem pagar altas taxas. Primeiro de tudo, o que eu não vou te mostrar aqui hoje? Empréstimos P2P, que seria o peer-to-peer. Então você vê propagandas aí de empresas como PeerBR, Uland, onde eles alegam que você vai investir com potencial de alta rentabilidade, ganhos acima de 20, 30%. Não é isso que a gente vai ver aqui. Também não vai ser crowdfunding de startups, que você pode ver aí em empresas como, por exemplo, a CapTable. Não é disso que a gente vai falar aqui. Também não vamos falar de financiamento imobiliário. Empresas como a Inco, por exemplo, que oferecem aí rentabilidade de até 22% ao ano, como se fosse uma renda fixa, mas também não é o que a gente vai falar aqui hoje. E também não vamos ver coisas muito fora da caixinha aí, como o caso da Hearst Capital, que oferece ativos alternativos, lucros acima de 21%. E por que a gente não vai ver nada disso? Simplesmente porque isso se encaixa na caixinha de renda fixa de alto risco. E não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para você. Hoje a gente vai ver como conseguir essas altas rentabilidades acima de 20, 25, até 30% ao ano com renda fixa segura, com ativos que você vê no seu dia a dia. De novo, sem reinventar a roda, sem ter que inventar nada muito mirabolante. Coisas simples, mas que funcionam e muito. O que eu quero te falar aqui hoje? Como as pessoas pensam que funciona a renda fixa. Que você vai lá, você vai ter seus rendimentos 100% seguros, você sempre vai saber o quanto você vai ganhar, mas que o rendimento vai ser baixo, né? Os exemplos mais conhecidos a gente tem aí a poupança e o Tesouro Selic. Mas aqui eu quero te mostrar que a renda fixa vai muito além de apenas isso. É por isso que eu quero te mostrar como realmente funciona a renda fixa. Aqui é importante que você entenda muito bem esses três conceitos. Rentabilidade, que vai ser a taxa de juros do seu investimento em renda fixa, prazo, que vai ser o vencimento do seu investimento, e o risco desse investimento, que aqui a gente vai focar principalmente no risco de crédito do emissor. O que eu quero dizer com isso? A renda fixa, caso você não saiba, todo investimento em renda fixa ele é um empréstimo, ele é uma dívida. E quando a gente vai analisar o risco desse investimento, um dos principais fatores que a gente precisa tomar cuidado é com o risco de crédito de quem está emitindo essa dívida, ou seja, no português bem claro, para quem você está emprestando seu dinheiro. Mas antes de entrar nessa parte, vamos entender melhor aqui cada um desses três pontos. Então primeiro a gente vai entrar na rentabilidade. E aqui você tem três tipos possíveis de rentabilidade. Você vai ter o pós-fixado, que vão ser aqueles investimentos ligados ao CDI ou à taxa Selic, como você vê lá, um CDB, 101% do CDI, 120% do CDI, esses são investimentos pós-fixados. Ou quando você entra no Tesouro Direto, vai investir no Tesouro Selic, você vai ver que vai estar lá, Selic mais 0,10, mais 0,05%. Esses são os investimentos pós-fixados. A gente tem os pré-fixados, quando você já sabe exatamente quanto que você vai receber, seja 10, 12, 15, 20% ao ano. E a gente tem os híbridos, os populares IPCA+. E no próprio Tesouro Direto, a gente tem as três opções. O Tesouro Selic, Selic mais 0,10, o Tesouro pré-fixado, de 10,11% ao ano, e o Tesouro IPCA+, IPCA mais 5,81%. São os três tipos possíveis de rentabilidade que você pode ter no investimento de renda fixa. E aí a pergunta do milhão: qual é o melhor desses três? Em qual que você deve investir? Em qual deles você deve depositar aí as suas economias? E a resposta não poderia ser diferente de um depende. Ah, Gustavo, mas como assim depende? Não tem simplesmente ali você definir qual desses que vai ser melhor, qual que vai render mais? Não, por dois motivos. Porque vai depender de qual é o seu objetivo com esse dinheiro que você quer investir, se é um objetivo de mais curto prazo, se é um objetivo mais longo, como uma aposentadoria, se você precisa ter esse dinheiro, uma disponibilidade imediata, aquele resgate a qualquer momento, se é um dinheiro já para um projeto aí daqui uns 2, 3 anos, de médio prazo, que você precisa saber exatamente quanto que você vai ter, você precisa analisar tudo isso para definir qual é o melhor investimento de renda fixa para você e também muito importante que você saiba analisar qual é o momento econômico que a gente está passando, porque isso vai influenciar demais na performance do seu investimento, na definição de qual vai ser a melhor renda fixa para você investir o seu dinheiro. E aqui a gente fecha a caixinha da rentabilidade. O que mais a gente tem para ver aqui?
vamos falar do prazo. E na renda fixa, prazo é igual risco. Quanto maior esse prazo, maior é o risco do seu investimento. Guarda isso na sua cabeça, para quando ver aquele assessor, aquele gerente de banco querendo te oferecer uma debênture de 2057. Esse negócio tem muito risco, ainda que seja a renda fixa da Taesa, porque afinal de contas, 2057, estamos em 2024, tenho mais de 30 anos para frente. Vou lá saber se essa empresa que eu estou investindo, mesmo que ela seja a Taesa, aquele dia dos investidores, uma transmissora de energia, eu não sei como é que essa empresa vai estar daqui a mais de 30 anos, não sei como eu vou estar daqui a mais de 30 anos, então é um prazo muito longo. Isso quer dizer que o investimento tem bastante risco. E na renda fixa tem dois prazos para a gente analisar. A gente tem o prazo comum, que é o vencimento desse investimento, pegar e falar, eu tenho um Tesouro Direto 2045, meu prazo comum vai ser o vencimento. E a gente tem o prazo médio, que ele é até mais importante do que o prazo comum, porque na verdade é ele que mede o risco do seu investimento. E aqui é bem simples de a gente entender o que é o prazo médio, tá? Se o investimento ele não paga juros, aqueles juros semestrais, juros trimestrais ou até mesmo mensais para alguns investimentos de renda fixa, o prazo médio vai ser igual ao prazo comum. Agora, se ele paga juros, aí o prazo médio vai ser menor do que o prazo comum. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho dois CDBs, os dois rendem 15% ao ano e tem um prazo de 10 anos, só que um paga juros semestralmente, o outro não paga juros nenhum, você recebe tudo no vencimento, esse ativo que paga juros semestralmente vai ter um risco menor do que o ativo que só paga tudo lá no vencimento, porque você vai reavendo um pouco do seu capital, vai recebendo um pouco de dinheiro ao longo do tempo, ao invés de ter que esperar passar todo o prazo de 10 anos para você poder receber o seu lucro. Por isso que ele acaba sendo mais arriscado quando você não recebe nada ao longo do tempo. E por fim, agora sim, a gente vai falar de risco. Na renda fixa a gente tem 4 riscos diferentes, mas aqui a gente vai focar nos dois principais, que são o risco de crédito e o risco de liquidez. O que é cada um deles? Para entender primeiro o risco de crédito, você precisa ter bem claro na cabeça que a renda fixa ela é binária. Ou você vai receber a taxa que foi contratada, ou você não recebe nada, nem mesmo o dinheiro que você investiu, você perde tudo. Por isso que é ou 0 ou 1, ou nada ou tudo. É por isso que eu fujo desses investimentos aqui de renda fixa de alto risco, porque aqui eles tentam te atrair com essas rentabilidades prometidas de 21, 22, 30% ao ano, porém, se der ruim no meio do caminho, já era o seu dinheiro, você perde tudo, não vê nem a sombra desse dinheiro. Por isso que eu fujo. Então, onde que eu, Gustavo, vou investir o meu dinheiro, vou buscar essas altas rentabilidades acima de 20% ao ano? Em dois caminhos: títulos públicos ou títulos garantidos pelo FGC. São aqueles títulos que você já deve até conhecer, né? O CDB, LCI, LCA, aqueles mais comuns, mais fáceis de você encontrar até na sua corretora. E raramente, né, tem uma menção honrosa aqui a fundos de renda fixa listados na bolsa. Isso aí é papo para outra hora, mas você tem dois tipos de fundos de renda fixa. Aqueles que não são listados na bolsa, que você ainda na sua corretora vai lá na opção de fundos de investimento e vai encontrar fundos de renda fixa. Esses eu não gosto. Ou você tem os fundos de renda fixa listados na bolsa, que são como as ações, ou até mais parecido com os fundos imobiliários. Você abre lá sua corretora, o seu home broker, digita o código do fundo e consegue comprar ele na bolsa de valores. Então, em alguns momentos, determinados fundos eu acho que valem a pena sim. Mas, via de regra, eu prefiro ficar em títulos públicos e títulos garantidos pelo FGC, onde eu não invisto meu dinheiro, mas já investi e já me ferrei, debêntures, CRIs e CRAs. Ou também os fundos de renda fixa não listados. Esses aqui eu prefiro ficar longe. Ah, Gustavo, beleza, entendi o que é preciso saber aí de como funciona a renda fixa. Mas como que eu vou sair da bolha e ter os resultados incríveis com bastante segurança? Por exemplo, os resultados que eu tive em 2023. Olha aqui, meu extrato de 29/12/2023. Esses daqui são todos investimentos de renda fixa. Olha a coluninha aqui de ano e a data inicial, né? Então, ano vai ser o ano de 2023 completo e alguns vai ter uma rentabilidade um pouco menor, porque se você olhar na data inicial, você vai ver que eu comprei ao longo de 2023. Mas vamos lá. Primeiro, 19,07. Segundo, 20,80.
Terceiro, 402. Esse aqui foi um investimento ruim. Inclusive, esses 3 aqui, né, foram investimentos piores, que foi o que eu até mencionei, que eu já investi, já me ferrei, foram debêntures, CRAs e CRIs. Mas segue o jogo. Aqui embaixo tem de novo 18,32, 19,07, 19,31, 19,95, 30,10%, 30,91%. Olha, comprei em março, 7 de março, e rendeu 30,91% em 2023. 21,32, 28,79. Outros tipos de investimento aqui em cima. Eu tenho, aqui são CDBs de taxa fixa, pré-fixado, garantido isso pelos próximos 4 ou 5 anos. 15,90% ao ano, protegido pelo FGC. 15,91, 16,10, 16,10. E aqui embaixo, um exemplo de um cliente PJ com carteira 100% de renda fixa, então baixíssimo risco. A carteira desse cliente rendeu em 12 meses 19,83% contra um CDI de 12,57%. Esse cliente ganhou só em 2023 quase 150 mil reais de lucro apenas investindo na renda fixa. E aqui tem mais alguns CDBs: 17,12, 16,40, 17,02, 17,15, 120% do CDI. Isso porque a gente soube fazer a leitura do momento econômico e aproveitar essas oportunidades no momento que elas apareceram. Se você for hoje na sua corretora, com seu gerente, seu assessor, e pedir esses CDBs de 16, 17%, eles vão rir da sua cara, porque você não vai encontrar, esse momento já passou. Agora a gente está em um outro momento. E que momento é esse? Como que eu faço para saber a melhor hora para não perder mais essas oportunidades? Você vai usar a única ferramenta que eu uso, o diagrama da renda fixativa. Se você quiser, pode tirar um print isso daí, eu compartilho isso com você, não tem o menor problema, tá? Aqui, a princípio, pode até parecer um pouco confuso de entender, mas na verdade é bastante simples. Nas colunas a gente tem a taxa Selic, tem a coluna de alta e a coluna de baixa, e nas linhas a gente tem a inflação, alta ou baixa também. No momento atual, com a Selic ali nos 10 e pouquinho e a inflação em torno de 4%, eu ainda considero que a gente está nas regiões de alta, que seria esse quadrante branco aqui, onde estão as maiores oportunidades. Mas estamos em uma transição, né? Selic está caindo, inflação está caindo também. Em breve as oportunidades vão migrar para os outros quadrantes. Mas no momento atual, o que eu ainda estou buscando na renda fixa para mim e para os meus clientes? Títulos pré-fixados médios ou longos. O que é médio ou longo? Está aqui embaixo os prazos, né? Curto até 2 anos, médio 2 a 5, longo 5 a 8. Então ainda estou buscando CDBs como esses. Está mais difícil de encontrar, mas vez ou outra ainda aparece aí na casa de 15 e pouquinho. Ainda vale muito a pena, né? Você pensar que a Selic está em 10, você está pegando um CDB de 15, garantido pelo FGC, pelos próximos 3 ou 4 anos, é uma delícia, né? Você está ganhando 150% do CDI, com praticamente nenhum risco, um risco muito baixo de você ter qualquer tipo de problema. Ou você pode ter também um CDI curto, se pegar ali uns 120, 130% do CDI em um CDB, eu acho bom. Ou uma LCI, LCA, que são isentos de imposto, você conseguir ali na casa de 105, 110% do CDI, também acho que é uma boa. IPCA+, médio ou longo, aqui que eu estou olhando, como eu já mostrei, a gente está num bom momento para comprar IPCA+. Você pegar aqui esse Tesouro IPCA+, 2035, que sai um pouco ali do longo, né? 10 anos é mais do que a nossa caixinha dos 8, mas como é Tesouro IPCA+, título público, eu abro uma exceção, eu acho que é uma boa oportunidade e já ganhei muito dinheiro comprando esse tipo de ativo. Aqui tá rodando a IPCA mais 5,81, eu acho que é uma baita taxa, estou inclusive comprando um pouquinho mais para a minha carteira pessoal. O que mais a gente tem aqui no diagrama da renda fixa que eu posso te mostrar? À medida que a Selic for caindo, e aqui quando eu falo baixa, eu estou olhando mais ali para casa dos 5, 6% para baixo, tá? Acima disso, eu ainda fico oscilando aqui entre as duas regiões, tá? E a inflação baixa seria ali na casa de uns 2 a 3% na minha visão. Então, hoje eu ainda estou olhando para essa caixinha aqui para procurar mais oportunidades, mas é possível que daqui para frente essas oportunidades, principalmente de títulos mais longos, elas vão acabando e aí a gente vai buscar coisas mais curtas. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que aproveitar quando as coisas estão altas, que as taxas sobem bastante. Se a Selic está mais alta, se a curva de juros futuros está mais alta, você vai achar pré-fixados como eu achei, 17, 16, achei até de 18 e 15% ao ano em um CDB. Você vai pegar IPCA mais ali na casa de 6,5, 6,40, que eu peguei também, que foram aqueles títulos que me deram mais de 30% em apenas um
ano de investimento, título público, segurança altíssima, o meu risco é muito baixo, muito melhor do que aquelas rendas fixas de alto risco, onde a qualquer momento a empresa pode dar problema e você pode perder todo o seu dinheiro. Ah, Gustavo, mas como que eu faço para implementar isso? Aí você tem isso daqui, ó. Aí você tem essa lista de afazeres, né? Como implementar isso para ontem? Você pode pegar, usar esse diagrama de renda fixa ativa por sua conta e risco. Basta que você monitore ali Selic, inflação e procure esses investimentos nas corretoras. Você pode fazer sua inscrição no treinamento da Renda Fixa Turbo, onde você vai ter aulas completas sobre cada um dos temas que eu falei aqui. Vai ter atualizações em tempo real quando eu encontrar alguma oportunidade para minha carteira pessoal ou dos meus clientes. Vai ter live de tirar dúvidas e vai ter uma indicação de assessoria parceira e honesta, que é um quesito mais importante que você busca ali num assessor. Então, ou você faz por conta, ou você participa do treinamento Renda Fixa Turbo e tem o meu auxílio ali para te ajudar também a encontrar as melhores oportunidades para sua carteira. Caso isso faça sentido para você, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar a página do treinamento e fazer a sua inscrição e fazer parte da nossa comunidade de pessoas que ganham dinheiro de verdade utilizando apenas ativos seguros de renda fixa.